Com a palavra agora, o professor Zanoni. Meus amigos, bom dia. Antes de começar a minha exortação, gostaria de rogar o auxílio do grande arquiteto do universo, nosso Deus, para que Ele nos ilumine com as suas luzes e guie os nossos trabalhos à perfeição. Antes de mais nada, gostaria de deixar consignada a minha satisfação de voltar a essa terra maravilhosa. É a terceira vez que eu tenho a oportunidade de proferir uma palestra aqui, de aprender com vocês, muitos alunos. Então, deixar consignado aí o abraço pessoal de Ubá, de Vinésia, de aqui da cidade, de Rio Branco. Eu gosto muito, me sinto em casa estando aqui. Sempre que tenho oportunidade, via satélite, eu não me esqueço de Rio Branco, Ubá, de Viçosa. Sempre deixo aí, né, registrado o nosso fraternal abraço e reconhecimento desse povo lutador, guerreiro. Ultimamente eu tive um júri na comarca de Manhuaçu e tive a satisfação de ter um colega lá aqui da região, trabalhando comigo num processo, num crime doloso contra a vida, submetido ao julgamento popular. E mais uma vez ele falou da qualidade, aliás, de todas as qualidades, né, que são peculiares a essa região. Então eu fico muito satisfeito pelo convite, tá? Sempre que chamado, aqui estarei, se possível. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia subseção, doutor Jacinto Carlos Barreto, é um prazer enorme, incomensurável estar aqui mais uma vez, né, sob a presidência e sob a batuta de Vossa Excelência. Tenho certeza, mais uma vez, da eficiência, do profissionalismo que sempre guiaram essa diretoria, essa presidência. E hoje a gente tem aqui o júbilo de constatar a assistência cheia e tenho certeza que essa presença maciça não decorre da qualidade dos palestrantes, não obstante a sapiência e a erudição que são peculiares da doutora Carolina. Mas tenha certeza que, principalmente, eu que viajo o Brasil inteiro proferindo palestras, participando de julgamentos em tribunais de júri, tenho certeza que essa assistência maciça aqui é devido ao profissionalismo, ao compromisso ético que a presidência tem mantido no comando dessa subseção. E eu sou testemunha ocular dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui nessa comarca. Então, deixo aqui registrado o meu abraço a Vossa Excelência, o meu reconhecimento e também a vice-presidenta, doutora Luciana Salles, e toda a diretoria, doutor Ronaldo, doutor Fernando, doutor Leonardo e demais, que agora, no momento eu não cito o nome. Então fica aqui esse registro de reconhecimento desse profícuo trabalho realizado por Vossas Excelências. Bem, hoje eu vou falar sentado, dificilmente eu falo sentado, não gosto de falar sentado, mas como a nossa palestra é sobre a reforma, essa reforma tímida, vamos colocar aqui, adjetivar essa reforma tímida do Código de Processo Penal, eu farei remissão toda hora à lei, peço vênia a vocês, vou ler uma parte da legislação reformista, no intuito, no afã de que o aluno, principalmente o aluno que está tendo hoje esse primeiro contato direto e minucioso com a reforma, possa também acompanhar o meu raciocínio e consultar a lei que está sendo aí agora distribuída para todos vocês. Não vou discorrer sobre a 11.689, que reformou de forma significativa o Tribunal do Povo, Tribunal Popular, tá? Essa lei que reformou os artigos do 405, USC 497, houve toda uma reforma do Tribunal do Júri. Isso poderá ser objeto de uma outra palestra, e a palestra, por incrível que pareça, eu até falei com o ilustre presidente, é a palestra que eu mais, ultimamente, que eu tenho
proferido, porque houve uma mudança significativa. É uma palestra pesada, demorada, mas é uma palestra muito enriquecedora. Agora, a questão da Lei 11.690 e da 11.719 são questões importantíssimas para o processo penal. Nós tivemos sim, e aí é que cabe a atenção de todos nós, nós tivemos uma mudança de paradigma. O profissional do direito que milita, que tem aquele contato direto com a seara criminal, percebe hoje que na instrução o profissional precisa estar mais lapidado, ele precisa estar mais preparado. Essa nova legislação capitaneada pela professora que eu tanto gosto, lá da USP, e também de vários outros profissionais, ela mudou de forma significativa a questão do sistema presidencialista, onde o profissional do direito, seja acusação, seja defesa, ao indagarem da testemunha, precisavam passar pelo filtro do judiciário. Hoje nós não temos isso. Num verdadeiro plágio do cross-examination do direito anglo-saxão, hoje a parte inquire, igual nos filmes, como nós temos o costume de visualizar nos filmes, o advogado de defesa, o órgão do Ministério Público inquirindo diretamente a testemunha. Então hoje nós tivemos isso foi trazido para o processo penal. Então nós tivemos sim uma mudança de paradigma, mas infelizmente nós tivemos alguns retrocessos, e isso nós vamos aqui deixar registrado. Então, iniciando, nós já vamos num ponto fulcral, nodal, que é a questão probatória do artigo 155. Houve uma mudança significativa aí, eu vou começar pela 11.690. O artigo 155, caput, não trouxe novidade alguma para aquele que está na militância diuturna na área criminal. Por quê? Porque jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência já era o quê? Remansosa no seguinte sentido: juiz, no momento de proferir a decisão, ele não pode abalizar um édito condenatório com aquela prova colhida tão somente na fase inquisitória, ou seja, no rosário policial, no inquérito policial, aquela prova produzida ali e não submetida sob o crivo do contraditório e ampla defesa quando a instrução criminal, o juiz não poderia abalizar uma condenação com a prova tão somente colhida lá no inquérito policial, na fase inquisitiva, que todos sabem, naquela fase nós não temos o princípio do contraditório, nós não temos o princípio da ampla defesa. Esses princípios, que estão consignados lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então esse princípio mestre, esse princípio basilar, eu sempre falo para o meu aluno que a pilastra mais forte que o sistema processual tem hoje na Constituição é o princípio da ampla defesa, é o princípio do contraditório. São as duas colunas mestras, a do norte e a do sul, vamos colocar assim, mas vários outros princípios existem. Portanto, o que estava consignado na jurisprudência foi trazido para o artigo 55 caput. Consta aí: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então, com prova produzida tão somente no inquérito policial, o juiz não pode, com base nessa prova, alicerçar a prolação de uma sentença condenatória. Quem milita, quem já é advogado, sabe que a jurisprudência já vem há muito seguindo nesse sentido. O que fez a reforma? Tirou da jurisprudência e trouxe para o código. Agora é bússola a nos nortear. Lembrando que a exceção aqui, quais sejam? As provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Por exemplo, exame de local, no caso um homicídio. O exame de corpo de delito, não confundindo corpo de delito com exame de corpo de delito, são coisas diferentes, não é? Corpo de delito é aquele objeto que será alvo de quê? Do exame.
corpo de delito são os vestígios, são os elementos sensíveis deixados no sítio dos acontecimentos pelo fato criminoso, pela infração penal. Isso é corpo de delito. Se o homicídio ocorresse aqui, aquele revólver lá na ponta, as cadeiras derrubadas, as gotas de sangue, o corpo que já em decúbito dorsal no chão, todos esses elementos representam o corpo de delito. O exame de corpo de delito, para o aluno entender isso definitivamente, será o exame, a perícia, a análise realizada nesses elementos sensíveis, captáveis por nossos órgãos do sentido e também pela ciência no sítio dos acontecimentos. Então essa diferença é importantíssima para o aluno. Lembrando que no exemplo que eu estou dando, nós temos um crime que deixa vestígio, porque o homicídio deixa vestígio. Nós temos crimes de fato não transeunte, deixa vestígio. Um homicídio, uma lesão corporal, deixa vestígio. E temos crimes de fato transeunte, crimes que não deixam vestígio. Por exemplo, uma injúria verbal, vai-se embora com a palavra. E o artigo 158, que também nos é bússola e não está aí, consta: nos crimes que deixam vestígios, é imprescindível o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, ex ipsis literis do artigo 158 do Código de Processo Penal. Então aqui, o juiz não pode condenar com base em provas colhidas só no inquérito policial, mas se aquela prova for cautelar, não repetível, for uma prova antecipada, nós não temos como abandoná-la. É claro que ela será, no momento da instrução, submetida ao crivo do contraditório. O advogado poderá impugnar, o que é super comum para quem milita. O que faz a polícia? A polícia degrava, faz interceptação telefônica, grava, chega lá, passa para o agente federal, o agente degrava tão somente a parte que é conveniente para o delegado policial, para o procurador da República, para o promotor de justiça. Não degrava toda a conversa. E ainda coloca no finalzinho, não é? As interpretações do policial. Então, cabe agora na fase de instrução criminal, o advogado chegar e falar: não, excelência, gostaria que fosse trazido para os autos toda a degravação da interceptação telefônica. Então, essa prova, essa interceptação feita lá no inquérito policial, ela continuará sendo o quê? Válida. O juiz vai, muitas vezes, fundamentar uma sentença condenatória com base nessa prova, mas ela precisa passar pelo crivo do contraditório. Então, provas cautelares, não repetíveis, antecipadas, como eu estava falando do exame do corpo de delito, o exame do corpo de delito, a necrópsia foi juntado aos autos? Não tem como, muitas vezes o inquérito durou vários anos. Lembrando, qual que é o prazo do inquérito? 30 dias estando o réu solto, 10 dias estando o réu preso. Mas ele estando solto, a autoridade sempre poderá o quê? Pedir prazo para a conclusão do inquérito. Nesses casos, nós presenciamos inquéritos, né, com prazos longos, 1 ano, 6 meses, 2 anos, são levados a termo com esses prazos. E aí, quando já da instrução criminal, o corpo já foi enterrado há muitos anos. Como é que nós poderemos agora reiterar aquela prova na fase de instrução criminal? Não, aquela perícia necroscópica que foi feita durante o inquérito policial será aproveitada sim pelo julgador, pela defesa, pela acusação. Poderemos no máximo, não é, requerer uma exumação de cadáver. Então fica aí esse registro no 5.5. O parágrafo único no 5.5 ainda já é antigo, não é? No processo penal, todos nós sabemos, há uma liberdade enorme de provas. Nós podemos usar quaisquer provas, só, é claro, as ilícitas. E mesmo assim, eu vou flexibilizar aqui a ilícita pro réu, porque se for para absolver, a prova ilícita pode ser usada assim. Em tribunais, a interpretação, a jurisprudência alienígena, junto com a jurisprudência dos